Duas partículas carregadas sofrem forças de atração ou de repulsão entre si. Se a gente tiver duas cargas de sinal positivo ou de sinal negativo, quer dizer, sinais iguais, elas vão sofrer uma força de repulsão, uma vai repelir a outra. Se a gente tiver duas cargas de sinais diferentes, positivo e negativo, e a ordem não importa, poderia ser negativo e positivo também, elas vão sofrer forças de atração, quer dizer, uma vai atrair a outra. E essas forças a gente sempre representa com vetores. Força é uma grandeza vetorial, então eu preciso desenhar um vetor para representar essas forças. Aqui eu tenho duas partículas de sinal positivo, vou chamar essa daqui de carga 1, essa daqui de carga 2, e vou desenhar essas forças de repulsão entre elas. Então, se eu olhar aqui para a carga 1, a carga 2 vai repelir a carga 1, quer dizer, vai tender a empurrar a carga 1 para esse lado. Como a força é um vetor, e eu preciso dar direção e sentido para esse vetor, qual é a direção? A direção sempre é na linha que une as cargas. Eu vou desenhar lá em cima da carga 1 e apontando para fora da carga 2. Quer dizer, esse vetor representa a força que a carga 2 está aplicando na carga 1. Por isso que o vetor está desenhado na carga 1. Então, eu vou escrever aqui, ó, força que 2 aplica em 1. E do outro lado, vou fazer a mesma coisa. A carga 2 também vai ser empurrada pela carga 1. Então, a gente desenha esse vetor na mesma linha, que é a linha que une as cargas, apontando para fora da carga 1. A carga 1 está empurrando a carga 2 para esse lado. Então, essa é a força que 1 aplica em 2. Nesse outro caso aqui, nós vamos ter atração, porque são cargas de sinais opostos. Então, a mesma coisa, linha que une as cargas. Vou chamá-las de novo de 1 e 2. E vou representar a força que a carga 2 aplica na 1. Agora, a carga 2 vai puxar a 1 para o lado dela. Então, lá na carga 1, eu desenho esse vetor, que é essa força. Então, essa é a força que 2 aplica em 1. E lá na carga 2, eu vou desenhar a força, que é o puxão, que a 1 aplica na 2. Quer dizer, a 1 está tentando trazer a 2 para o lado dela. Então, essa é a força que 1 aplica em 2. Se forças são vetores, a gente se vai lembrar que um vetor tem sempre orientação, que é direção e sentido, e o módulo ou a intensidade da força. Aqui nessa explicação nós vimos como determinar a direção e sentido. A intensidade da força elétrica entre as duas cargas pontuais é determinada por essa lei aqui, que é chamada lei de Coulomb. Então, sejam duas cargas pontuais Q1 e Q2, igual ao exemplo que a gente fez anteriormente, a uma distância d uma da outra. A intensidade da força que a carga 1 aplica na carga 2 a intensidade dessa força é igual a uma constante, que é a constante eletrostática, vezes o módulo da carga 1, módulo da carga 2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. A constante eletrostática, ela caracteriza o meio onde as cargas estão. Geralmente, no ensino médio, na maioria das vezes, esse meio vai ser o vácuo. E se esse meio for o vácuo, você pode até ver em alguns livros que vai ter um zerinho aqui também. K0 é 9 vezes 10 a 9, Newton vezes metro quadrado por Coulomb quadrado. Em alguns livros aparece esse zerinho, em outros não. Mas o valor da constante eletrostática do vácuo é esse. Então, como nós representamos anteriormente, eu tenho uma partícula de carga 1, é uma carga pontual, quer dizer, o tamanho dela é pequeno em comparação com essa distância d. Aqui no nosso desenho não é, mas a gente faz um pouco maior só para facilitar a compreensão. Então, a gente chama essas cargas de cargas pontuais. Essa força de módulo, essa força de intensidade F, essa força de intensidade F, nesse caso é de atração. Então, essa daqui é a força que 2 aplica em 1, porque 2 está puxando 1 para lá. E essa aqui é a força que 1 aplica em 2. Repare que para cada uma delas,
A intensidade vai ser diretamente proporcional ao produto das duas cargas, então as duas têm o mesmo módulo. A gente desenha esses vetores, portanto, aproximadamente do mesmo tamanho. Então, dizer que a força é proporcional às cargas significa que se eu aumentar as cargas, a força aumenta na mesma proporção. Se eu triplicar uma das cargas, a força vai ser 3 vezes maior. Já com a distância, a força cai com o quadrado da distância. Quer dizer, se eu aumentar a distância 2 vezes, a força reduz 4 vezes. Se eu aumentar a distância 3 vezes, uma distância 3 vezes maior, a força vai ficar 9 vezes mais fraca. Então, eu pego o valor inicial da força e divido por 9. A intensidade da força sempre vai diminuir na proporção do quadrado da distância. Uma observação, a constante eletrostática é a característica do meio, então se a gente tiver um meio diferente do vácuo, o K vai ter outro valor. Por exemplo, essas cargas aqui poderiam estar mergulhadas em óleo, poderiam estar em glicerina ou dentro de um ácido. Isso vai conferir um valor diferente para F. Por quê? Porque o meio está influenciando na intensidade da força entre as cargas. Unidades de medida de cada uma dessas grandezas. Então, a força, se a gente usar unidades SI, é o Newton, unidade do sistema internacional. Para qualquer força no sistema internacional, a unidade é o Newton. A carga elétrica, a unidade do sistema internacional, é o Coulomb. É bem comum a gente ver o uso de submúltiplos, por exemplo, o milicoulomb, microcoulomb e o nanocoulomb, que são os mais comuns. Só relembrando aqui, o mili é um submúltiplo que vale 10 a menos 3, o micro vale 10 a menos 6 e o nano vale 10 a menos 9. Lembrando disso, na hora de transformar a unidade, é só você substituir um desses múltiplos por o valor correspondente. Por exemplo, se você tiver 3,5 nanocoulombs, isso é a mesma coisa que 3,5, aí no lugar do N eu escrevo 10 a menos 9 e repito o coulomb. E a distância, a unidade de medida no SI para a distância é o metro. Também podem vir os submúltiplos do metro, por exemplo, pode aparecer o milímetro, o centímetro. O procedimento é o mesmo que a gente fez anteriormente. Então, mili aqui é 10 a menos 3 e o Czinho, que é o centi, é 10 a menos 2. Então, se você tiver, por exemplo, uma distância de 1,2 centímetro, é só você repetir 1,2 vezes centi é 10 a menos 2 e repete o m de metro. É só trocar o c pelo valor dele e o restante que está em volta você repete. Uma observação. Aqui você tem dois m's minúsculos. A regra para unidades de medida é que sempre o submúltiplo vem na frente. Então, sempre o primeiro é o mili e o segundo é que é o metro. Aqui, não poderia ser o mili esse mzinho aqui porque ele é o segundo. O primeiro é que é o submúltiplo, então é o centi, e o outro é a unidade, o metro. Vamos fazer aqui alguns exercícios básicos da lei de Coulomb. Nesse primeiro, duas cargas elétricas de valor mais 3 coulomb são colocadas a 1 metro de distância uma da outra. Considerando a constante de Coulomb igual a 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado, faça o que é pedido a seguir. Essa parte aqui é a unidade da constante eletrostática. Letra A. Determine se a força elétrica é atrativa ou repulsiva, justificando a sua resposta. Para a gente saber se a força é atrativa ou repulsiva, a gente olha os sinais. Se são duas cargas elétricas de valor mais 3 coulomb, quer dizer, as duas são positivas, então há uma força de repulsão. Letra B. Calcule o valor da força elétrica entre as cargas. Relembrando aqui, então eu tenho duas cargas, Q1 igual a Q2, que é 3 coulomb positivo, a distância é 1 metro e a constante é a constante eletrostática do vácuo. Tomando aqui a lei de Coulomb, F igual a K módulo de Q1 módulo de Q2 dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, K é 9 vezes 10 a 9, módulo de Q1 é 3, módulo de Q2 3 também, e a distância entre elas ao quadrado é 1 ao quadrado.
Então, aqui vai ficar 9 vezes 9 vezes 10 a 9 Newton, que é a unidade de medida de força. Se todas as unidades estão no SI, a unidade de medida de força vai sair no SI também. A situação descrita, então, eu tenho duas cargas de sinal positivo. E essas cargas estão se repelindo. Então, desenho aqui as forças de repulsão entre elas, na linha que une as duas cargas. Os valores, vou escrever aqui Q1 igual a 3 coulomb, aqui Q2 também igual a 3 coulomb, aqui a distância de 1 metro, e aqui a força que a carga 2 aplica na 1, e aqui a força que a carga 1 aplica na 2. A força aplicada na 2 está desenhada na carga 2. A força aplicada na 1 está desenhada em cima da carga 1. A intensidade da força elétrica entre duas cargas elétricas, uma de mais 4 vezes 10 a menos 10 coulomb e outra de menos 3 vezes 10 a menos 10 coulomb, é de 12 vezes 10 a menos 5 newtons. Dado as cargas estão no vácuo, K igual a 9 vezes 10 a 9, newton vezes metro quadrado por coulomb quadrado. Letra A calcula a distância entre as duas cargas. Da mesma forma, vamos determinar aqui que Q1 é 4 vezes 10 a menos 10 coulomb, Q2 é menos 3 vezes 10 a menos 10 coulomb. E agora a gente tem que F é 12 vezes 10 a menos 5 newton. Lá na lei de Coulomb, então, a gente vai substituir o F por 12 vezes 10 a menos 5, o K por 9 vezes 10 a 9, os módulos das duas cargas, 4 vezes 10 a menos 10 e 3 vezes 10 a menos 10, dividido pela distância entre elas ao quadrado, d quadrado. Aqui eu vou trocar de lugar tudo que está aqui com o d quadrado. Então, d quadrado vai ficar no lugar do 12 vezes 10 a menos 5, e 12 vezes 10 a menos 5 vai ficar no lugar do d quadrado. Sempre que você tiver um número igual a uma fração, você pode fazer essa troca do denominador com o número que está do outro lado, que é o mesmo de colocar 1 aqui e multiplicar cruzado. Aqui na parte de cima, então eu vou escrever o 9 aqui separado, e 4 vezes 3 é 12, vou deixar aqui separado porque eu já vou poder cortar o 12 com 12 ali. E as potências de 10 é só a gente ir somando 9 menos 10 menos 10. Então, esse 12 vai cancelar com esse 12. D quadrado vai ficar 9 vezes 10 menos 10 com menos 10 menos 20, mais 9 menos 11. E esse menos 10 a menos 5 aqui embaixo vai subir trocando o sinal do expoente, mais 5. D quadrado vai ser 9 vezes 10 a menos 6. Como o d está ao quadrado, a gente vai fazer d como a raiz quadrada desse valor. Raiz quadrada de número em notação científica é fácil. É só você fazer a raiz quadrada de 9, que é 3, e a raiz quadrada de 10 é menos 6, como aqui é 2, você vai dividir menos 6 por 2. Então, vai ficar 10 a menos 3. Como a gente está calculando a distância, e as unidades estão no SI, a unidade aqui é metro, que é a distância entre as duas cargas. Letra B. O que ocorrerá com a intensidade da força elétrica caso a carga negativa se reduza à metade? A lei de Coulomb nos diz que a força é diretamente proporcional às cargas. Então, se um desses dois caras aqui for reduzido à metade, a força também vai ser reduzida à metade. Se a força era 12 vezes 10 a menos 5 newtons, a nova força F' vai ser esse valor dividido por 2, que é só dividir 12 por 2 e repetir a potência de base 10. Então, vai ficar 6 vezes 10 a menos 5 newtons. Depois de realizar o que é descrito no item B com a carga negativa, quer dizer, agora com o valor da força como 6 vezes 10 a menos 5 newtons, a distância entre as cargas dobra. Neste caso, qual será a nova intensidade da força elétrica de atração? Tomando novamente a lei de Coulomb,
a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Se a distância dobrar, a força cai 4 vezes. Se a distância quadruplicar, a força tem que cair 16 vezes, que é 4 ao quadrado, 16. Nesse caso aqui, a distância vai dobrar. Então, a força vai ser reduzida 4 vezes. Então, F duas linhas vai ser F' dividido por 4. Ou seja, 6 vezes 10 a menos 5 dividido por 4. Para dividir rápido aqui, você pode pensar no 4 como 2 vezes 2. E aí você divide 6 por 2 dá 3, e 3 dividido por 2 dá 1,5. Então, F' vai ser 1,5 vezes 10 a menos 5 newtons. Exemplo 3. Duas cargas de 1 microcoulomb estão a 1 metro de distância uma da outra no vácuo, o mesmo valor do K. Letra A, calcula a intensidade da força elétrica entre elas. A única diferença nesse problema é que agora apareceu o micro que não tinha aparecido nos outros. Então, a gente vai calcular aqui com 9 vezes 10 a 9. 1 microcoulomb, então é 1. O micro, o valor é 10 a menos 6, então substitui o micro por 10 a menos 6. A outra carga também é 1 vezes 10 a menos 6. E a distância entre elas é 1 metro. Então, é 1 ao quadrado. F vai ser 9 vezes 1 e depois dividido por 1. E aqui só juntar os expoentes. 9 menos 12. Então, 9 vezes 10 a menos 3 newton. Letra B. As cargas são colocadas a 2 metros de distância uma da outra. Calcule a nova intensidade da força elétrica. A gente pode aplicar a mesma ideia que a gente usou no exemplo anterior. A distância antes era 1 metro, agora passou para 2 metros, quer dizer, a distância foi dobrada. Se a distância foi dobrada, a força vai ficar dividida por 4. A distância antes era 1 metro e passou para 2 metros. Daqui para cá, D dobrou, então, 2 vezes. Então, F vai ser 4 vezes menor. Então, a nova força F' vai ser 9 vezes 10 a menos 3, dividido por 4. Aqui a gente pode aplicar o mesmo raciocínio anterior. Pensa em 4 como 2 vezes 2. 9 dividido por 2 dá 4,5 e 4,5 dividido por 2 dá 2,25. Se você não sentir segurança em fazer a conta assim, você pode só dividir o 9 por 4, aqui você vê que eu só repeti a potência de base 10. Então, 9 por 4 dá 2, 2 vezes 4, 8, diminui aqui 1. Não dá para dividir, vírgula aqui dá 2 de novo, 2 vezes 4, 8. Joga aqui outra vez, 10 menos 8, 2. Essa vírgula me dá direito a colocar um zero em cada linha. E aqui dá 5. 4 vezes 5, 20. Zerou. Então, dá 2,25. Letra C. Quanto a força elétrica diminuiu quando a distância entre as cargas dobrou? Diminuiu 4 vezes em relação ao valor inicial. Caso você fizesse a letra B com a lei de Coulomb, colocando embaixo 2 ao quadrado, os 2 metros ao quadrado, então você ia ver que ficaria o mesmo valor dividido por 4 da mesma forma. Letra D. Na afirmativa abaixo, identifique o erro e corrija-o. Quando uma das cargas dobra de valor, a intensidade da força também é duplicada. Essa parte está correta, a gente viu que se uma das cargas dobra, a força dobra também. Quando a distância é triplicada, a força cai a 1/6 do seu valor inicial. Aí essa parte aqui está errada. Se a distância é triplicada, então a força vai ficar 9 vezes menor, porque ela diminui com o quadrado da distância. Então, se a distância aumentou 3 vezes, a força reduz 3 ao quadrado, que é 9 vezes. Para corrigir essa afirmativa, é só a gente substituir 1/9 do valor inicial. Exemplo 4. Duas partículas carregadas, a partícula 1 com carga mais 4 microcoulombs e a partícula 2 com carga menos 0,8 nanocoulomb,
estão a 6 centímetros de distância uma da outra e estão no vácuo. Letra A determina a intensidade da força que a partícula 2 aplica na partícula 1. Represente a situação e a força indicada nesse item e justifique sua resposta. Vamos aplicar na lei de Coulomb e agora cuidando que a gente tem os 3 submúltiplos. A gente tem o micro, que é 10 a menos 6, o nano, que é 10 a menos 9, e o centi, que é 10 a menos 2. F é 9 vezes 10 a 9, vezes módulo de Q1, 4 vezes 10 a menos 6. Vou chamar essa primeira aqui de Q1, que é a partícula 1. Módulo de Q2, 0,8. Módulo é sem o sinal. 10 a menos 9. Essa parte aqui é o N, que é o submúltiplo nano. E aqui, atenção, como a distância está ao quadrado, então a gente vai escrever um parêntese e deixar esse ao quadrado lá de fora. O centi é 10 a menos 2, e ele vai ficar aqui dentro com o 6 também. F é 9 vezes 4, 36. Eu já vou deixar separado o 36, não vou fazer agora vezes 0,8, porque 6 ao quadrado também vai dar 36. Aqui é só somar os expoentes, menos 6, menos 9. No denominador vai ficar 6 ao quadrado, 36. E 10 a menos 2 ao quadrado é só multiplicar esses dois expoentes aqui. Então, vai ficar 10 a menos 4. Aqui a gente cancela o 36 com 36. Então, fica 0,8. Aqui também dá 9 menos 9, 0. Então, fica 10 a menos 6, mais 4. O expoente sobe com o sinal contrário. F é 0,8 vezes 10 a menos 2, ou, aqui como tem uma casa decimal, posso escrever como 8 vezes 10 a menos 3, essa casa decimal junto ali. Newton, que é a força. Representar a situação, tem a partícula 1, que é mais 4 microcoulomb, e tem a partícula 2, que é menos 0,8 nanocoulomb. Como os sinais são opostos, essa força é de atração. Então, eu vou desenhar a força uma apontando para a outra. Só que a questão está pedindo somente a força indicada nesse item, que é a força que 2 aplica em 1. Se é na partícula 1, é nela que eu vou desenhar a força. Vou desenhar a força para lá, na partícula 1. Essa é a força que a partícula 2 aplica na 1. Letra B determina a intensidade da força que a partícula 1 aplica na 2. Represente a situação e a força aplicada nesse item e justifique a sua resposta. A força que 1 aplica em 2 tem o mesmo módulo que a força que 2 aplica em 1, que é igual a 8 vezes 10 a menos 3 newtons. Aqui é a mesma distância, se você quiser completar a justificativa, mesmo produto das cargas. Ou você também pode dizer que esse é um par ação-reação da terceira lei de Newton, as duas têm o mesmo módulo. Representando aqui a situação, então temos as duas cargas, agora eu vou desenhar a força que 1 aplica na partícula 2. Se é na partícula 2, o desenho da força é em 2. Para finalizar esse vídeo, vou fazer um exemplo de como você vê a unidade de medida da grandeza que você está calculando com os dados da mesma questão que a gente fez anteriormente. Isso você pode fazer para qualquer equação da física. Então, constante eletrostática. Vou colocar aqui a unidade de medida da constante eletrostática. 4 micro 10 a menos 6 coulomb. 0,8 nano 10 a menos 9 coulomb. Dividido pela distância, 6 vezes 10 a menos 2 metro ao quadrado. Cuidado quando você vai colocar a unidade de medida, tem que estar ao quadrado junto aqui também. Então, fica de novo, né, os 36, 4 vezes 9,
Aqui os expoentes 9 menos 9. Aqui os expoentes em cima vai sobrar menos 6. Aqui vai ficar Newton, metro quadrado. Coulomb vezes Coulomb dá Coulomb quadrado. Embaixo 36, 6 ao quadrado e 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Unidade de medida Coulomb quadrado, metro também fica ao quadrado. Então aqui cancela o Coulomb quadrado e cancela o metro quadrado, sobrou Newton, que é a unidade de medida da força.